Os historiadores da palavra, os teólogos, costumam colocar esse texto como um dos principais discursos de Paulo dentro do livro de Atos. Quando Paulo chega em Atenas. Eu fui profundamente tocado por esse texto essa semana e eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Acharam aí? Então, amém. Enquanto Paulo, versículo 16, os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, ou seja, discutia com ele. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Ou seja, o que esse cara está falando aí? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele quem eu vos anuncio. Vamos entender? A mensagem vai começar a partir desse versículo do 24. Até o 24 eu vou dar uma introdução para a gente entender o que está acontecendo aí. Irmãos, esse texto é uma das coisas mais lindas. É um discurso extraordinário de alguém que alguns inclusive dizem que a maior conversão do Novo Testamento é a conversão de Paulo, né? O que está acontecendo aqui? Paulo tinha feito já uma viagem missionária pela Europa. Já tinha pregado o evangelho junto com o seu companheiro. Se você olhar os versículos anteriores, ele se despede no capítulo 15, ele se despede de Barnabé, né? Porque no final da primeira viagem missionária, eles se desentendem. Eles se desentendem por quê? Porque Marcos não consegue fazer a viagem toda, a primeira viagem. Volta no meio do caminho. Marcos que escreve o evangelho. E aí, na hora de começar a segunda viagem missionária, Paulo não quer levar Marcos. Por quê? Porque ele sabia que Marcos não ia aguentar essa segunda viagem. Mas Barnabé cismou que ele tinha que levar. E aí eles brigam, né? E aí eles se separam. Brigam no bom sentido. Então na segunda viagem, Barnabé já não está mais com Paulo. Mas Paulo também não vai sozinho, né? Depois você lê para você ver. E aí nessa segunda viagem, Paulo chega em Atenas. Ele não queria ir para Atenas.
Atenas foi o centro nervoso, o centro intelectual do mundo antigo. Atenas, capital da Grécia, foi o centro intelectual do mundo antigo. Filosofia grega, foi lá que foi Platão, Sócrates, Aristóteles. Ou seja, se discutia de tudo em Atenas. Para você entender o que Paulo está falando aqui, você precisa saber o que eu vou falar agora para você. Além disso, em cada esquina tinha uma estátua de um deus. Atenas era a capital intelectual do mundo antigo. Na verdade, gerou o helenismo, né? Gerou os maiores filósofos de todos os tempos. Paulo chega nesse lugar contrariado, ele não queria ir, não vai dar tempo de eu contar toda a história para você. É porque antes um anjo aparece para ele e fala: atravessa a Macedônia. Né? Marcos Feliciano, no auge do seu ministério, tem uma das maiores pregações para mim de todos os tempos, passando a Macedônia. Você nunca viu essas mensagens, não? Gente, cadê os crentes dessa igreja pentecostal? Quando eu era jovem, eu ficava ouvindo Marcos Feliciano o tempo todo, né? Passando a Macedônia. Tem o DVD também, eu tenho esse DVD. Um anjo aparece para ele e fala: vai para lá. Ele não queria ir. E ele obedece ao Senhor. E ele cai em Atenas. Aquilo tudo que Paulo estava vendo começou a mexer com o interior dele. Aí você vai falar assim: poxa, caramba, olha isso, irmãos. Mas realmente, se ele é crente, né? Isso vai mexer com ele, porque eles lá adoram tudo que é Deus, eles querem explicar as coisas usando toda a filosofia, e ele é um homem da fé. Só que você tem que lembrar que Paulo nasceu em Tarso, na capital da Cilícia. Ou seja, Paulo nasceu exatamente, Paulo é cidadão romano, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo é um homem da filosofia. Antes do capítulo 9, antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o que está narrado em Atos dos Apóstolos 9? Paulo encontra Jesus. Melhor, vamos inverter, né? Jesus encontrou Paulo. E ele cai do cavalo. Eu não sei se era cavalo, mas eu estou falando assim. Literalmente. Paulo se converte. Paulo cai do cavalo, fica cego 3 dias. Antes desse episódio, quem é esse homem? Esse homem é um dos maiores homens, um dos maiores cidadãos romanos. Ao mesmo tempo, ele era judeu. Olha isso. Ele era um dos maiores intelectuais do seu tempo. Esse homem, quando chega em Atenas, depois de convertido, ele se incomoda com toda essa intelectualidade, com tudo que a razão, que os homens ali só explicavam tudo pela razão. Aquilo começa a consumir Paulo, começam a consumir, ele não aguenta, e o que ele faz? Vai para as praças e começa a pregar o evangelho. Por quê? Porque, escuta o que eu vou te dizer aqui, meu irmão, quando eu começar a pregar eu te aviso. Porque em Atos 9, na hora que ele cai do cavalo, escuta o que eu estou te dizendo, hein? O Senhor te trouxe aqui para te mostrar isso. Que se a tua razão ainda é maior do que a tua fé, uma hora eu e você, a gente cai do cavalo. Na hora que ele cai do cavalo, meu irmão, na hora que ele cai do cavalo, ele fica 3 dias cego. O homem que, se você ler antes do capítulo 9 de Atos, era exatamente quem perseguia os cristãos. Por quê? Como ele era doutor da lei, ele estava tão preso à lei, em nome da própria lei, ele matava os cristãos. Ele consentiu na morte de quem? O primeiro mártir da Bíblia, Estevão. Pastor, o senhor está falando esses nomes aí, eu estou voando. Domingo, 9h30 da manhã. Dá uma glória a Jesus. Te espero aqui, hein? Irmão, esse homem perseguiu, mandou matar, consentiu a matança de um monte de cristão. Então eu quero, mesmo na introdução, largar uma palavra profética sobre a tua vida. Faz assim com a sua mão.
tudo aquilo que Satanás um dia pode ter até te usado para fazer, Deus vai fazer em dobro, em triplo, em quádruplo. Quantos podem dar um glória a Jesus? Aplauda mesmo a Jesus, irmão. Tudo que Satanás usou na tua vida, encontrou legalidade para fazer, pode ter certeza que o Senhor pode virar esse quadro aí, meu irmão. Irmãos, as pessoas aqui estudiosas da vida de Paulo vão dizer que Paulo, depois de Jesus, é o maior nome do cristianismo. Tem noção do que é isso, meu irmão? Tem noção do que é isso? 80% do Novo Testamento foi escrito com a caneta na mão de Paulo, tem noção? Dos 27 livros que o Novo Testamento tem, quase 80% é dele. Todas as igrejas da Europa, todas as 3 viagens, ele fez 4, mas a gente fala sempre em 3. As 3 viagens dele, varreu a Europa. Esse homem, quando chega em Atenas, é um homem que o entendimento dele foi aberto pelo Senhor. E ele já não continuou a caminhar apenas por aquilo que ele sabia e que a razão explicava. Por quê? Porque quando ele cai do cavalo, escuta, do momento que ele cai do cavalo até o começo do ministério dele leva 14 anos. Nem vou pregar sobre isso hoje. Mas na hora que ele cai do cavalo, que ele ouve a voz do céu, uma voz que provavelmente grossa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele sabia, porque lá no coração dele, o Deus desconhecido estava falando com ele naquela hora. Lá em Atenas, toda a Atenas não sabia quem era o Deus desconhecido. Mas Paulo, que pisa em Atenas, ouviu em cima do cavalo a voz do Deus que até então era desconhecido. Quando ele ouve essa voz, cai do cavalo, fica 3 dias cego, tem que colocar papinha na boca dele. E ele só deixou de ficar cego porque Deus foi misericordioso. Porque nem Natã queria ir lá onde ele estava, que tinha medo de que ele mandasse matar. Deus fala para o profeta, depois tu lê o capítulo 9 de Atos: vai lá, porque eu tenho um mistério na vida daquele homem. Vai lá, porque sou eu que estou te mandando. Aí Natã fala: o quê? Esse cara mata cristão. Vai lá, porque ele será o maior de todos os tempos. Aí diz a palavra que ele entra onde Paulo está, bota a mão nos olhos dele e as escamas dos olhos caem. Escute isso. Aí ele passa a ver de novo humanamente. Só que quando ele passa a ver humanamente, significa dizer assim: agora Paulo enxerga mais do que a razão pode mostrar. Agora Paulo experimentou, agora Paulo sabe quem é o Deus desconhecido. Dá um glória a Jesus aí, meu irmão. Quando Paulo pisa em Atenas, irmãos, na capital do conhecimento, no lugar do todo intelecto, o intelecto que influenciou todo, não é o intelecto que influenciou uma cidade, um país, influenciou o mundo. Na hora que Paulo pisa em Atenas, que ele vê uma lápide, na verdade, uma pedra escrito, porque os atenienses não faziam ideia de quem era esse Deus. Eles escrevem ali: o Deus desconhecido. Eu tenho certeza que na hora que Paulo pisa lá, o coração dele, dentro dele começa um movimento. Ele fala assim: o Deus que me fez cair do cavalo hoje será conhecido nessa cidade. Então, primeiro ponto, e agora eu começo, que eu quero destacar para você nessa noite: você que entrou por essas portas e um dia aceitou Jesus, esse Deus não é mais desconhecido para você. Escuta o que eu vou te dizer. Você que chegou até esse lugar e um dia aceitou Jesus: pastor, eu estou afastado do evangelho, pastor, tem tanto tempo que eu não vou na igreja. Não importa. Se um dia você que entrou por essas portas aceitou Jesus, esse Deus não é mais desconhecido para você. Ele pode ter ficado até esquecido, mas você o conhece. Quantos podem dar glória a Jesus aqui?
Então, o primeiro ponto dessa pequena reflexão é: para aqueles que já aceitaram a Jesus, esse Deus é conhecido para você. Outrora andavas em trevas e Ele te resgatou do império da morte. Outrora você estava nas mãos de Satanás e Ele te resgatou para a vida eterna. Eita glória! No passado você estava caído. Pastor, já até esqueci dos feitos que o Senhor já fez. O Senhor está falando no meu coração nessa noite, meu irmão. Lamentações 3, versículo 21. Eita glória! Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Escuta bem, o livro de Lamentações, meu irmão, foi escrito nos escombros do templo. O templo estava caído. Eita maravilha! Acredita-se que quando o livro de Lamentações foi escrito, é porque quem escreveu estava olhando as ruínas, se lamentando, porque um dia ali estava a casa da habitação do Senhor. E ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que nos traz esperança, meu irmão? Com certeza era um homem que conhecia a palavra. Está escrito lá: eu resgatarei Israel, eu reconstruirei a nação. Se nós formos colocar isso para esse momento, para os nossos dias, eu quero te dizer que eu e você, gentios, não somos judeus. O mais importante não é ser judeu nem gentio. Irmãos, eu estou animado, eu pregaria aqui até amanhã de manhã. O mais importante, meu irmão, não é se você é judeu ou gentio. O Senhor mostrou isso a Pedro. Quando Pedro ficou em dúvida sobre isso, o Senhor deu uma visão a Pedro, desceu, onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Desceu um lençol e mostrou para ele: meu querido, esquece isso, porque eu vim para judeu e para não judeu. Eu vim para gentio e para não gentio. Eu vim resgatar o perdido. Todo aquele que um dia levantar a sua mão, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, esse é meu filho. Foi esse Deus que te trouxe aqui essa noite. Foi esse Senhor que te trouxe aqui essa noite, para te fazer lembrar que um dia Ele te resgatou do império das trevas. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus, então hoje é a noite. O Deus que poderia ser desconhecido para você até 7 horas da noite, hoje Ele quer se fazer conhecido na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. O Deus que poderia ser desconhecido até 1 hora atrás, Ele quer ser conhecido, se revelar cada dia mais para você. Ele quer fazer o que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Busque a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e novas que ainda não conheces. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus aí, irmão? O Senhor quer se fazer conhecido para nós nessa noite, meu irmão. Quando Paulo, esse homem que Deus, aquela placa não fazia mais sentido para ele, quando Paulo cai em si, ele não aguenta, e todos os filósofos, todos que estavam em torno, perguntam para ele, a gente leu: coisa nova é essa aí que você está pregando, rapaz? Fale isso lá no Aerópago, ou seja, no espaço do conhecimento. Pegaram Paulo, tiraram da praça e certamente reuniu todo mundo para ouvir Paulo, no centro intelectual do mundo. Segundo ponto dessa pequena reflexão: o Deus que está se fazendo conhecer na tua vida, o Deus que, se você quiser, a cada dia se revelará mais. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é fonte inesgotável de vida. Dá aleluia, glória a Deus aí. A palavra do Senhor não é um enigma, ela é um mistério, porque ela tem sempre algo a se revelar. Deus se revela todo o tempo para nós, irmãos. Escute bem isso, meu irmão. O que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida talvez te levarão até para o Aerópago. Pastor, onde é o Aerópago? O centro da tua casa, o teu ambiente de trabalho, a tua sala de aula,
teus vizinhos, uma partida de futebol. Uma partida de futebol, academia que você malha. Onde você estiver, será o teu aerópago. E aí Paulo é convocado a falar: quem é? Que doutrina é essa? O que você está falando? Porque a gente aqui conhece filosofia. E aí Paulo começa, você poderia, aí agora, irmãos, vou ler a palavra, porque eu quero te dizer que um dos maiores erros nossos é querer falar do Senhor com a razão, é querer falar do Senhor com palavras bonitas. Eu tenho falado isso para os meninos lá em casa. A gente às vezes quer falar de Deus com coisas complexas para o nosso vizinho, para o nosso amigo. A gente às vezes para nós mesmos. Olha o que Paulo faz. Esse é um homem que um dia caiu do cavalo. Esse encontrou com o Senhor. Quando Paulo está no meio, que ele tem que falar de Deus, o que ele faz? Versículo, olha para a sua Bíblia. Versículo 24. Ele diz assim no final do 23: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio, porque um dia eu conheci. Quem é esse Deus? Olha o que Paulo faz com eles. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Dá um glória, um aleluia aí. O Deus que eu quero que vocês conheçam, Ele é o Deus que fez todas as coisas. O que Paulo estava falando para eles? Porque a filosofia sempre buscou, escuta o que Paulo estava fazendo. A filosofia, ela sempre buscou a pergunta fundante da raça humana: de onde viemos? E os filósofos vão falar que existia uma partícula fundamental, arqué, seria a partícula que dá origem a todas as coisas. Paulo sabia de tudo isso. Paulo era um filósofo extraordinário. Olha o que Paulo faz com a cabeça deles. O Deus que vocês não conhecem, ainda o que vocês não sabem, é que esse Deus desconhecido que está na placa, esse Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que há nele. Por quê? Por que Paulo faz isso, meu irmão, minha irmã? Porque está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não é à toa que Paulo começa a falar de Deus assim para eles. Por quê, pastor? Porque escute bem. Porque, irmãos, quando está escrito assim, em princípio, não é a nossa tradução, né? Em princípio criou Deus os céus e a terra. Paulo está dizendo assim para eles: eu quero te dizer que esse Deus que vocês desconhecem sempre existiu. As coisas entraram em ordem a princípio pela palavra dele. Olha o que Paulo estava dizendo para eles. Esse Deus que vocês não conhecem, ele sempre existiu. Ele sempre existirá, ele é eternamente. E todas as coisas que nós conhecemos criaram ordem, passaram a se organizar. Do caos a todas as coisas se organizarem a partir do bara. É o verbo de ação que só é dado a Deus. A partir da palavra dele, o caos recebeu ordem. Ou seja, esse Deus controla a natureza, controla os astros, controla a tua vida, controla a minha vida. Esse Deus, por isso que você está tendo dificuldade de conhecê-lo. É a hora de você conhecer o Deus que faz todas as coisas. E ele continua. Paulo ficou nervoso, irmão. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui Paulo criou um nó na cabeça deles. Por quê? Porque Paulo sabia que o que mais nos distancia do Senhor, guarde, olha para mim agora, foca aqui. Paulo sabia que o que mais nos distancia do Senhor, escuta o que eu vou te dizer, guarda isso numa caixinha, guarda isso com carinho, escuta o que eu vou te falar, guarda a revelação da palavra nessa noite. Se você veio aqui, o Senhor tinha um encontro contigo, olha o que Paulo está dizendo para eles. Deus não te ama porque há algo de bom em você. Não existe nada de bom em você que mereça o amor que vem de Deus. Olha o que Paulo está falando para eles. Não tem nada em mim que mereça o sacrifício de Jesus na cruz. Não tem nada em nós, porque está escrito na palavra, Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor dele não depende da tua bondade. Aí tu vai falar assim, mas caramba, pastor, então andar com esse Deus não depende de quando eu sou bom ou ruim? Não, claro que não. Se dependêssemos de nós já estaríamos no inferno. A palavra diz que depois de Adão todos são pecadores, nascidos do pecado. Então do que depende? Filipenses capítulo 2, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou. O que Paulo queria dizer para os atenienses? O que separa você desse Deus? Por que ele é desconhecido para você? Porque você quer ser senhor de você. Você é soberbo. Para conhecer esse Deus, você precisa se esvaziar de você, se humilhar, reconhecer que Ele é Deus. Aplauda mesmo a Jesus, meu irmão. Paulo estava dizendo para ele assim, enquanto vocês forem soberbos, enquanto você achar que você é alguma coisa, nunca ele será conhecido para você. A única coisa, irmãos, que nos arrebenta com Deus é a nossa soberba. O Senhor não espera, irmãos, nós não somos nada de bom. Sabe o que o Senhor quer? Um coração contrito e humilhado, que reconhece que Ele é o Senhor. Ele fez os céus e a terra, e tudo que nela contém. Nós somos pó, miseráveis. Você sabe o que a palavra Adão significa? O primeiro homem. A palavra Adão, Adam, significa toda a humanidade. Nelas contém, na palavra Adam, significa assim, no hebraico, significa assim, ó, aqui está representado toda a humanidade, só que tem que essa mesma raiz da palavra do hebraico, significa barro vermelho, meu Deus, significa assim, ó, vocês vieram do pó da terra, do barro, e eu sou o oleiro, e quem molda o barro sou eu. Se não se humilhar, se não reconhecer que eu sou Deus, as trevas te esperam, porque aí você vai ser senhor de si mesmo. Era o que Paulo estava dizendo nessas palavras para ele. Meu Deus. Paulo estava falando assim, cai do cavalo igual um dia eu caí. Desce do pedestal. Quem somos nós diante do Todo-Poderoso? Vocês são muito conhecidos. Olha o que Paulo fez com os caras, irmão. Os caras eram terríveis. Vocês são os caras, porque vocês são senhores de você mesmo. Paulo estava lembrando, sabe do quê? De quando Adão e Eva meteram a mão na árvore. Pegar o fruto proibido é querer caminhar com as próprias pernas. É querer saber tudo. Mas aí, quando o homem quis saber tudo, teve que pegar folha de figueira na viração do dia dentro do jardim para se esconder do Senhor. Fala, meu Deus. Mas não se preocupa, preguei domingo passado aqui, né? Essa mesma folha de figueira, quando Jesus encontra Natanael, ele fala para ele, eu te vi, você se escondeu embaixo da figueira. Quantos estavam aqui domingo passado? Eu troco essas folhas de figueira pelo meu manto. Eita maravilha. Aquilo que era vergonha vai ser glória para o meu nome. Aquilo que era transgressão, aquilo que era pecado, aquilo que era soberba, vai ser exaltação para o meu nome, diz o Senhor.
Basta você se humilhar, tira a capa do coração. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. No Evangelho de João, o que significa verdade? Significa mostra quem você é, abre o teu coração, se humilha, veste pano de saco, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E Paulo continua. E Paulo estava inspirado, irmãos. Olha o que o homem vai dizer para os atenienses que se achavam. Versículo 26. De um só, olha Paulo falando lá do Éden, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele estabeleceu tudo para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois aí é para tu dar um glória. Olha o que Paulo vai dizer para os meninos lá de Atenas. Nele vivemos, dá um glória. Nele nos movemos, nele existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. O que Paulo estava lembrando? Irmãos, Paulo o tempo todo estava dando tapa na cara deles, dizendo assim: sabe o que é pneuma? Sabe o que é movimento, o que é espírito? Esse Deus que é desconhecido, ele é espírito. E para conhecer aquele que é espírito, Jesus falou isso para Nicodemos também. Para você conhecer aquele que é espírito, você tem que descer do teu pedestal. Por quê? Para conhecer o que é espírito, você tem que enxergar e viver as coisas do espírito. Entende? Então nessa noite, o Deus que talvez possa até parecer desconhecido ou esquecido por um tempo, nessa noite ele está dizendo assim: estou te lembrando, eu quero trazer à memória quem sou eu na tua vida, na tua história. Aí ele vai dizer no versículo 29, né? É 29, é. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Meu Deus. Sabe o que eu lembrei aqui, irmãos? Se você tivesse um caderno e estivesse anotando hoje essa palavra, acho que Paulo lembrou da revelação de Daniel sobre a estátua. Escuta só. Quantos lembram aqui o que Deus mostrou a Daniel sobre, no livro de Daniel, sobre a estátua? Cabeça de ouro, peito de não sei o que, papapá. No final vem uma pedra do céu e destrói a estátua. Acho que Paulo estava dizendo assim: aquele que veio de lá, Jesus Cristo, esse não foi feito pela mão do homem, não foi esculpido, não pode ser manipulado. E ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os impérios caíram, isso que Paulo queria dizer. Os impérios caíram, os grandes impérios caíram, e ele continua sendo Deus. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo arrumou outro problema, porque saduceu não acredita em ressurreição. Paulo arrumou outro problema. Eu não dá tempo, tá, irmão, de falar tudo, mas Paulo arrumou um outro problema. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em outro momento. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita,
uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Uns zombaram, outros não zombaram, se retiraram. Outros se converteram ao Senhor Jesus. Aquele Deus desconhecido se fez conhecido para esses que aceitaram o Senhor Jesus. Como é Santa Ceia, não dá para eu largar tanto prego e continuar. Eu quero te dizer que nessa noite Deus se faz conhecido entre nós. Ele se faz tão conhecido entre nós que Ele abriu mão da sua glória. Eu estou com essa música a semana toda na cabeça. Eu cantei essa música em todos os meus tempos com Deus essa semana. Ele abriu mão da sua glória, morreu no madeiro por mim e por você. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Ele abriu mão da sua glória, entregou seu filho por mim, se fez sacrifício por mim, só porque me ama. Diz assim: só porque me ama. Quantos podem dar uma glória a Jesus? Esse Deus já não é tão desconhecido mais para nós, né, irmãos? Ele se faz conhecido em nosso meio nessa noite. Pastor, eu não me sinto salvo em Cristo Jesus. Eu quero primeiro te dizer que a salvação não depende de você, né? Se dependesse, não depende de nada que há em nós. Isso é obra e graça dele. Ele nos amou primeiro. E Ele quer se fazer conhecido na tua vida. Eu amo o Senhor porque quanto mais eu o conheço, mais tem coisa a conhecer dele. E mais eu vejo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele me ama. Quantos entenderam essa pequena reflexão nessa noite?